Boa noite. Muita gente subindo, descendo. Daqui a pouco a gente tem um guarda com apito. Sobe. Quem vai fazer a tradução? Rodrigo, você vai fazer? Tá agora? Você que vai fazer. Boa noite, pessoal online. Léo, da Suíça, Deus te abençoe. Marilene, Maria das Graças, Cláudia. Thaísa Rosa, em Bolden. Oi, Rosa. Lulu, Kátia Barros e Letícia. Eu gostaria de falar hoje sobre coisas que a gente nunca vive. Só de vez em quando. Você já assistiu uma luta? Já foi nocauteado? Nocaute. Começou uma situação, você está lá assistindo luta. Quem gosta de assistir luta aqui? Eu não. Eu fico torcendo para acabar. Sou a única pessoa que torço para acabar. Eu gostaria de falar sobre luta. Sobre um lutador. Às vezes você não sabe. Você é uma pessoa de paz. Não, eu sou uma pessoa de paz. Eu tento fazer paz entre as partes. Não é verdade? Você quer paz. Mas nem sempre que você queira essa paz vai acontecer. Existe uma coisa dentro de você que quanto menos guerra, melhor. Não é verdade? Você não quer viver guerra. Mas às vezes a guerra vai até a sua casa. Vai até o seu coração. E aí o que você faz? Você fala assim, eu não quero ser um lutador. Eu não quero. Eu tenho essa opção? Não tem? Deve ter, não é possível. Por que está lá no Sermão da Montanha um pacificador? É bem-aventurado. Mas o pacificador é uma pessoa que busca a paz. Mas quando a guerra chega até você, o que você faz? Por que ignorar essa guerra? Ignorar a guerra que você está vivendo. É aquela pessoa que toma um calmante para dormir. Vai passar o problema? Ei, pessoal do calmante, vai passar o problema? Vai? Resolveu o problema? Graças a Deus, que Deus estava cuidando daquela situação, enquanto você dormia. Não é verdade? Às vezes acontece acidentes na sua vida, e que Deus protegeu, você não estava nem lá. Quem já passou por isso? Ok. Então Deus trabalha na vida da pessoa e ela cuida da vida da pessoa. Mas eu quero falar do lutador que existe em você. Quem eu? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você é lutador? Eu não. A primeira coisa que a pessoa vai falar com você, eu não sou lutador, não. Quero nada com guerra. Mas existe algo que você, querendo ou não querendo, você vai passar. É pela guerra. Você pode passar pela guerra dizimado, não é dízimo da igreja, não. Dizimado de acabou, destruído, né? Ou você pode passar pela guerra com uma estratégia. A arte da guerra. Qual é a arte da sua guerra? Qual o caminho que você faz quando você está identificando que você foi jogada na cova dos leões? Você não queria entrar naquela situação?
na verdade, fez tudo para não entrar nessa situação, acabou caindo nessa situação. O que você fez? Fiquei olhando para ela e dizendo: vai passar. Mentalizei, fiz o curso de controle mental, Silva Mind Control. Vai passar. E não é que não passou. Usei os 3 dedos, fiz tudo o que tinha que fazer, mas não passou. Então, bem-vindo à guerra. Ela não vai passar. Na verdade, uma guerra vai entrar em outra guerra e vai entrar em outra guerra, até que você entenda que existe uma razão para você estar numa guerra. Quem já leu Alice no País das Maravilhas? Cristão que nasce e acha que não tem que passar por guerra, ele está naquele caminho da Alice. Ela chega diante da guerra e fala: ué. Não, não é ué, não é. É isso. O uau não é assim, não, é ué. Ué. Ele está me machucando. Ai, que chato, vou ficar ferida. Vou ficar engolindo isso tudo. E depois vou dizer para ele assim: machuca não, mas se você quiser, fica à vontade. Machuca mais um pouquinho, porque eu nasci para ser machucada. É essa atitude que você está tendo na guerra? Deus não te chamou para isso. E à medida que você consiga perceber que você é. Ok, o mundo, não sou cristão. A pessoa luta? Você acha que as pessoas não lutam lá fora? As pessoas que não têm Deus lutam? Ok, estão em guerra também. O problema é que quando a gente não identifica com quem você está em guerra, normalmente você passa anos na sua vida brigando com a pessoa errada. Sabia disso? Às vezes você está brigando com uma pessoa que a pessoa está tentando te ajudar. Às vezes você está brigando com uma pessoa que no final das contas vai conseguir ajudar você a ver aonde você está errando. Mas às vezes também podemos brigar com pessoas que a gente precisava exercitar o nosso dom de amor máximo. Então precisamos identificar como estratégia de guerra qual é o nosso alvo. Porque às vezes você fica brigando uns com os outros. Briga na sua casa, briga no seu trabalho, porque você acha que a guerra controlou o seu humor, e aí você fica achando que está todo mundo contra você. Quem já sentiu isso? Levanta a mão. Todo mundo está contra mim. Isso é um simpósio de pessoas que estão falando coisas. Alguém contou para a pastora. Quem já entrou nessa igreja pensando isso? Isso não é verdade. Eu não conheço e ninguém me contou. Até porque eu nem tenho tempo para ouvir tantas coisas. Eu não consigo gravar. Mas aquelas coisas que vêm na guerra. A guerra que você está travando. E você está travando. Parece que é maior que você. Aí o que você faz? Não define um alvo. Não define uma estratégia. Quando você está numa guerra e você não sabe qual é o seu alvo, o que você fica fazendo? Aliás, até hoje eu não consigo entender lutador de boxe. Eles ficam fazendo assim, né? Eles imaginam e eles ficam dando soco no ar. Sabia disso? Quantas vezes você ficou dando soco no ar?
essa semana? Só essa semana. Vamos abrir a Bíblia? Primeira de Coríntios 9. 1 de Coríntios 9, 26. Nove, 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. O que ele está dizendo aqui é que quando você está numa luta, está numa guerra, você não pode dar socos e brigar com o que você não sabe o que é. Você não leva um soco no estômago? Não dói? Você não sabe aonde você foi atingido? Talvez você não saiba qual é o nome daquilo que está magoando você e está te machucando. Mas você sabe aonde que está machucando. Não? Já levou um cutucão? Imagina uma pessoa muito educada que pega o dedo e toca em você assim, sem a menor cerimônia. Agora não vamos imaginar mais. Olha só para a pessoa do lado, em nome de Jesus. Olha para a pessoa do seu lado. Olhou? Ela é imaginária? Ela está na tua frente? É ela mesmo? É você mesmo? É você mesmo? Não toca muito, que isso aqui é uma igreja, mas é você mesmo? Bom, se o inimigo for imaginário, como é que você vai bater nele? Ah, mas eu tenho um inimigo que não é imaginário. Sei até a cor do cabelo. Sei tudo. Mas o inimigo não é aquela pessoa que te faz mal. Não me interprete mal. O inimigo é a pessoa, aquele espírito que tem uma personalidade, que influencia dentro de você, para você ficar com raiva daquela pessoa. E aí aquilo consome você. Não, mais fácil. Relacionamentos obsessivos. É mais fácil, assim, todo mundo identifica fácil. Tudo é uma grande coisa. Ciúme, uma grande coisa. A situação da pessoa olhou para o lado, não te ligou. O que acontece? Uma grande coisa. Você já falou com uma pessoa obsessiva? Ela fala 20 palavras, 18 o decujos, que ainda não é decujos, ou a decujas. É porque tem advogado aqui, por isso que eu estou falando assim. Então, à medida que você identifique quem é o inimigo, preste bem atenção, quem é o inimigo? Porque aquelas pessoas que estão te cutucando, ou que estão tentando falar com você, elas não são o teu inimigo. O inimigo é você ser influenciado a querer ser Deus e se isolar no seu reinado. Você sabia que todos os reis tiveram esse problema? De orgulho? Sabia disso? A pessoa se acha, ela passa assim a ter uma autoridade, l'état c'est moi, francês, l'état c'est moi, e aí você chega de repente e fala assim, eu não tenho inimigo, eu controlo tudo, eu sou uma pessoa do bem, eu controlo as minhas emoções, controlo todas as coisas. Jogo de um erro, não é dos 7. Jogo de um erro, onde você está errado.
Você está errado quando você subestima o mal na sua vida. Você acha que você tem o controle das situações espirituais. E aí você, em vez de estar orando, pedindo a Deus uma estratégia, querendo saber onde é o alvo, você fica socando no ar suas emoções. E chega em algum lugar? Você chega em algum lugar com as suas emoções? Você não chega em lugar nenhum. E exatamente isso é a confusão no meio da guerra. Você não sabe quem é o inimigo. Você não tem estratégia de conquista. Você fica dando soco no ar. Mas quem está lutando, querendo ou não querendo, você está lutando, você está dentro de uma guerra. Você pode tomar a decisão da omissão. Você sabe que a omissão é um crime comissivo? Ou seja, o fato de você se omitir numa situação, você está tomando uma atitude de se omitir. Então, numa guerra em que você decide ficar omisso, quando você decide isso, você está tomando uma atitude, deixando que aquele mal que não poderia chegar perto de você, passar a influenciar a sua mente e o seu coração. E você pode dizer para mim, de jeito nenhum, eu continuo dizendo para você que eu sou uma pessoa do bem. Vai mudar alguma coisa? Você vai passar a enxergar por causa disso? A Bíblia diz, pelos seus frutos conhecereis. Olhe os frutos da sua vida. Olha os frutos. Quando você está numa guerra, você está observando as suas atitudes. Você está observando as suas reações, as atitudes dos outros. Não é verdade isso? Você está numa guerra, você não está olhando o que está acontecendo do outro lado? Você não está vendo como é que ele faz para me atingir, aí o que eu posso fazer para não ser atingida por isso? Mas então por que você está sempre sendo atingido? Porque isso é ausência de enxergar, de visão da guerra que você está. Mas eu nem sabia primeiro que eu era um lutador. Também não sabia que eu estava numa guerra. Por que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso? Você tem um terreno na sua vida? Quem tem terrenos aqui? Quem tem terreno sabe que tem que registrar esse terreno no RGI, Registro Geral de Imóveis. Para você ter esse terreno na propriedade, você precisa que esse registro esteja ali na tua mão, RGI, não é isso? Cadê o seu RGI? É mesmo, lá nos Estados Unidos, né? Cadê o seu RGI? Acabei de criar uma. Onde está o seu certificado do terreno que você conquistou? Porque o terreno que você conquistou, esse terreno que você conquistou, é teu. Mas vai dormir, não bota cerca nele. Acha que você é poceiro, não vai ser poceiro. Dorme naquele terreno, sem estar armado, sem estar olhando para aquilo, para você ver o que acontece com o seu terreno. Você acha que as pessoas vão respeitar o seu espaço? Você acha que o inimigo, ou as forças negativas, seja o nome que você quiser dar, não vai tentar pegar o seu terreno? Será que esse terreno é seu? Você realmente tomou posse dele? Ou é aquele terreno que você ganhou
da tia, da avó, e nunca vai lá. Então, quando você está numa guerra, você precisa tomar posse daquilo que é seu. Você precisa tomar posse. Mas para tomar posse, você precisa saber aquelas pessoas que você tem que lutar contra. E não ficar numa luta inútil a sua vida inteira, achando que o alvo é visível. O alvo não é visível. A não ser que você tenha um dom de visão espiritual. Mas ele é sentível. Acabei de inventar. Ele pode ser tateado, observado através dos sentimentos. Você começa a receber uma vontade muito grande de bater naquela pessoa. Você começa a ficar com uma vontade muito grande de chutar o balde. Que guerra é essa? Ou o seu balde já foi chutado há muito tempo, você nem sabe. Que guerra é essa? Que guerra é essa? Que guerra é essa? Qual é a guerra? Eu quero ter certeza que todo mundo vai sair daqui sabendo qual é a guerra que está. Qual é a guerra que você está vivendo? Que guerra é essa? Se você tem um problema e está lá um inimigo e você não vê o inimigo, porque você não vai conseguir ver o inimigo. Você acha que o inimigo é fácil de você ver? E quando o inimigo está dentro de você, lá na tua mente, influenciando você, ele não te possui, mas ele tem uns... Sabe como é que é? Sabe aquela... Conhece? Conhece aquela voz, né? Tem a voz, the voice. A vozinha está sempre instruindo você para fazer o quê? O bem? A vozinha, a the voice. Ela está sempre instruindo você para quê? Para amar os outros, para ter paciência com os outros. A vozinha está sempre dizendo você, para você colocar para eninar as pessoas que você não concorda. A vozinha, ela fala assim para você: porque você tem que lutar, desiste. Aí o que você faz? Você tem que considerar, esse é um bom ponto de vista. Tem que considerar. E no final das contas, você entra e sai da guerra, destruído. Foi chamada para ser um lutador. Você é um lutador. Querendo ou não querendo, você é. Com Cristo ou sem Cristo, vai ter que lutar. Com o Senhor ou sem o Senhor, vai ter que lutar. Não é uma questão de opção. Mas é melhor quando você luta com Deus. Por quê? Porque você vai enxergar o que você tem que lutar. E contra o que você tem que lutar. Mas quando você não tem Deus, você escuta todo mundo. E todo mundo sempre tem razão. Mas no final das contas, por que essa guerra está acontecendo mesmo? O que Deus está querendo te ensinar com essa guerra? Você nasceu para quê mesmo? O que você está fazendo a respeito disso? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. O que você está fazendo a respeito disso? Tem uma pessoa que arregalou o olho assim: ai meu Deus. Segunda de Samuel 17, 8. Essa é uma história muito bonita sobre Davi e Absalão, em que Absalão foi pedir conselhos depois que ele decidiu trair o pai. E ele foi pedir conselhos para um conselheiro que na verdade estava sendo fiel
ao pai de Davi, ao pai de Absalão. E esse versículo específico tem um conteúdo de estratégia muito grande. Uzai falou: bem conheceis, 17:8. 2 de Samuel 17:8. Bem conheces tu o teu pai e os seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado. Se alguém pudesse falar de você, o que essa pessoa falaria de você, lutadora? Será que nós não precisamos desenvolver dentro da gente raiva do inimigo? Porque enquanto você for condescendente com o inimigo, você não toma uma posição firme contra ele. Porque para ganhar, tem que ser ele ali e você aqui. Não tem comunhão com a luz e com as trevas. É ele lá e você aqui. Mas quando você vai, toma um cafezinho, que é um bolinho light, não engorda nada. Aí, a conversa dele, a conversa do mal, a voz no meio da guerra, vai tirando de você a vontade de lutar. Mas olha o que ele está dizendo sobre lutadores. Olha o que ele está dizendo sobre o espírito desses lutadores. Com o espírito amargurado como uma ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Por que uma ursa ia ficar amargurada por perder cachorro? O sentimento que você tem que ter quando você está na luta, ainda que a coisa não seja sua, ainda que a coisa não seja diretamente sua, você tem que ficar com raiva para você não ser tomada daquilo. Você tem que ter uma coragem e uma decisão de um urso de não permitir ser roubado e nem deixar que ninguém ao seu lado seja roubado daquilo que tem por direito. Amém? Essa é a atitude que a gente tem que ter. Então, quando eu vejo o mal numa pessoa influenciando, quando eu vejo o mal trazendo à pessoa esse sentimento de derrota, de não vai acontecer, está tudo acabado, não é a minha vida, é uma outra vida, não é da minha família, mas aquela pessoa pertence a um reino. Então ela é da minha vida. Então isso me importa. E quando isso me importa, eu fico com raiva. Eu fico com raiva. Como é que pode? Como é que pode isso acontecer com essa pessoa? Como ela pode ter desistido tão fácil? Porque um guerreiro cego, ele teria que ter uma capacidade muito grande de ouvir para ele ganhar a guerra. Só que o guerreiro cego é cego por causa do orgulho dele. E o orgulho dele não permite que ele escute. E uma das coisas mais lindas que eu vi uma guerreira falar para mim, ela disse para mim: Pastora Virgínia, eu quero saber
porque eu sou influenciado e caio. Ali, quando nasce o meu orgulho. Eu não quero mais ser dominado por isso. Eu não quero mais ser dominado por esse espírito de rebelião que eu sinto. E eu quero fazer o que eu quero fazer. O que eu desejo fazer, eu faço. Eu não vou deixar mais isso dominar a minha vida. Por que isso domina a minha vida? Isso significa dizer que essa pessoa entendeu o processo de Deus. Porque quando você acha, quando você supõe que você sabe alguma coisa, é a hora que você está mais cego. Porque a cada dia que eu vivo com o Senhor, eu me surpreendo com algo novo que eu não sabia. Mas eu não digo, eu já sabia, poderosa, claro, dom de revelação. Não. Eu digo, deixa eu compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo agora. Porque a gente tem que ser um aprendiz. E quando você é um aprendiz, você se regozija em aprender. Sabe, de receber as coisas de Deus, entender, enxergar as coisas. E não com a sua mente carnal. Porque a mente carnal não revela nada, você fica andando em círculos. Conhece pessoas que andam em círculos? Quem conhece aqui pessoas que andam em círculos? Cuidado que pode ser a gente, hein? E com isso, no final do versículo fala: também teu pai é como de guerra, é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eu passei muitas horas só nessa frase. Como eu me identifiquei com ela. Um guerreiro não dorme com seus soldados. Que coisa profunda isso. Às vezes você está com a sua família ou com as pessoas que você trabalha, e aí você está numa guerra. Aonde o inimigo vai te atacar? É naquele lugar. Então, quando você está observando uma guerra, não faça situações previsíveis. Não fique em lugares previsíveis. Você acabou de separar de uma pessoa. Você vai numa festa que você sabe que o ex-adverso está lá. Isso é previsível? Você vai sofrer? Isso não é previsível. Então, o que Davi, um grande guerreiro, fazia? Se eu for lá e dormir com os meus soldados, eles vão saber onde eu estou. Porque é previsível que eu fique com os soldados que estão numa guerra comigo. Então, o que você faz? Não vai. Ai, pastora, mas eu tenho que enfrentar as minhas fraquezas. Eu tenho que entregar aquelas fotos. Sempre tem uma foto, meu Deus. As pessoas sempre me ligam para falar, não, porque o que eu faço com essas fotos? Eu falei, mas você não acha que você está querendo arranjar uma desculpa para falar com ele? Não, eu não quero nada que é dele. Sempre tem as fotos. Então é previsível. Você está numa guerra, é previsível que se você for nessa situação, você vai ficar uma pessoa exposta. Por quê? Por quê? Porque o inimigo vai saber onde você está. Porque é previsível demais que você fique magoada nessa situação. Ela vai estar escovada e você não. Você não vai nem fazer a sobrancelha e ela vai. Ela vai estar magrinha e você gorda. Porque ele faz completo. O inimigo faz completo. Você nunca encontra o futuro bonita. É na hora que você vai comprar no mercado aquele sabão. É terrível isso. Mas a verdade, glória a Deus.
Estão me entendendo? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Ser previsível demais para o inimigo faz de você uma vítima. Então, o rei Davi nos ensinou algo que pode mudar a nossa vida. Se a gente perceber que nós não podemos, como lutadores, sermos previsíveis. Amém? Você tem problema de comparação? Tem problema de comparação. A sua amiga arranjou um namorado que quis casar em 2 meses. Podre de rico. Com uma aliança, um gato, gentleman, super amoroso, educado, muito educado. E aí te levou para Nova York para almoçar. E pensou assim, eu quero casar com você. Não, não é da amiga, não é você. Sinto muito. Que decepção, não era você. Mas aí a sua amiga te chama. Amiga, quer passar um final de semana comigo em Búzios? Eu, meu namorado e você? Aqui, depois que você estudou a palavra. Depois que o rei Davi nos ensinou a não sermos previsíveis. Diga para mim, o que você vai responder para sua amiga? Muito bem. E depois faz jejum para você não ficar se comparando. Amém? Entendemos isso? Entendemos isso? Então, em nome de Jesus, eu espero ter deixado no coração de cada um aqui como ser um bom lutador. Amém? Eu gostaria de chamar, depois eu vou fazer uma oração para aqueles que não estão sentindo que estão lutando bem, para que possam ter essa unção para perceber todas essas coisas que nós conversamos. Amém? Você quer enxergar a luta? Então, quando a gente estiver orando, peça isso ao Senhor. Eu vou interceder por você. Eu queria pedir para que você pudesse nesse momento não discutir com Deus sobre se você é ou se você não é um lutador. Na verdade, o fato de você negar você mesmo não vai te ajudar a enxergar o seu caminho. Então eu quero pedir ao Senhor agora a trabalhar no seu coração, para que você possa aceitar que você tem uma missão nessa terra e que ela é muito maior do que o seu mundo. Ela é muito maior do que o seu mundo. Pai, como é difícil lutar, Jesus. Pai, ajude-nos, Senhor Jesus, a lutar, Pai. Ajude-nos, Senhor, a enxergar a luta tão profunda e espiritual, Pai, que nós temos que enfrentar a cada dia, Senhor. Mas eu te peço, Pai, se o nosso caminho estiver muito, tremendamente enganado, Senhor, levante, Senhor, pessoas com a tua autoridade, Senhor, que possa instruir, Senhor, os nossos corações, Senhor. Que seja o teu Espírito, Pai. Que seja o teu tempo, Senhor. Pai, eu creio no teu tempo, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, desperta os lutadores, teus filhos que estão aqui, Senhor. Que eles possam se posicionar como guerreiros, Senhor.
e aceitar a incumbência de enxergar a guerra, Senhor, como ela é, Senhor. Não com a mente carnal, Senhor, mas como ela é. E que eles possam, cada um, Jesus, tomar posse da sua conquista, Senhor, do seu terreno, Pai. Em nome de Jesus.